Lady Gaga no Brasil, apagão na Europa, reforma ministerial, Trump e 1º de maio. Tá começando, mais um Tá na Rede. Oi, eu sou a Jade Beatriz, estudante de Direito, embaixadora do Pé de Meia, e todo sábado a gente tem um encontro marcado aqui. Um giro de notícias sem enrolação e com comentários ácidos. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora, ativar o sininho, curtir esse vídeo e comentar o que você achou dele. Um apagão, 3 países e nenhuma tempestade. A França, a Espanha e Portugal, mais conhecida como Guiana Brasileira, ficaram no escuro por mais de 1 hora. E não foi pouca coisa. Linha de trem parando, elevador travando, cidade toda colapsando. A explicação mais comum? Um pico na produção de energia solar que não conseguiu ser compensado. Em 5 minutos, a geração caiu de 18 para 8 gigawatts. Mas olha, será que a gente está discutindo o real problema? Por que falar que foi culpa dos excessos de renováveis parece desculpa de quem nunca quis mudar o sistema? A pergunta real é: os sistemas energéticos dos países estão preparados para uma transição justa? Ou estão apostando que só trocar a fonte vai dar conta de um modelo que já nasceu desigual? A lógica do lucro continua mandando, a energia continua concentrada e quando dá pane, quem sofre é o povo. E para quem acha que só coisa de gringo presta, vamos colocar os pingos nos is. Esse apagão jamais aconteceria no Brasil. Talvez em São Paulo, né? Isso porque aqui tem um sistema de distribuição nacional complexo, pensado e estruturado durante o governo Lula e Dilma. Eles tiveram uma visão estratégica e montaram um modelo de múltiplas matrizes e caminhos de geração e distribuição. Ou seja, se uma linha falha, a outra segura o rojão. E esse sistema virou uma referência internacional, inclusive para os chineses. A soberania nacional do Brasil conhece, tá? Tem que respeitar. Então bora pensar. Uma transição energética sem justiça social e sem soberania é transição para quem? O povo lá da Europa precisa começar a pensar nisso. Agora tá no ar o quadro, se liga aí. Enquanto isso, aqui no Brasil, as baterias da política estão sem carga, pelo menos para uns. Tá difícil saber o que brilha menos: a lâmpada do apagão europeu ou a tal da reforma ministerial que pode mudar o ritmo das coisas assim que sair do papel. Mas essa semana o assunto voltou ao centro com a possível mudança no Ministério das Mulheres. Parece que Lula convidou a Márcia Lopes para substituir Cida Gonçalves. Alerta! Enquanto isso, Hugo Mota, presidente da Câmara, isso mesmo, ele do Centrão, fez uma movimentação muito importante. Ele sinalizou apoio à punição dos golpistas do 8 de janeiro e oposição ao PL da anistia, inclusive a Bolsonaro e generais. E a gente sabe que esse é o jogo político balançando. Agora o governo precisa aproveitar a brecha. Uma reforma bem amarrada passa pela construção de força para derrotar o inimigo principal, a extrema-direita, que está bem viva. Agora fica no ar aí 2 questões. Será que agora finalmente a prisão de Bolsonaro sai? E o Lula precisa ficar de olho nessa reforma aí. E no 1º de maio, Dia dos Trabalhadores e não do trabalho, ato em Brasília, atos nas capitais e uma pergunta ecoando no meio da multidão: por que a gente trabalha tanto e vive tão pouco? Enquanto o topo da pirâmide continua atrás da liberdade financeira, a base da pirâmide, que é o povo, continua sem liberdade nenhuma, sem horário, sem descanso e sem futuro. Por isso, nesse 1º de maio, o povo foi pra rua dizer que tá cansado de trabalhar como se fosse robô. E teve alerta pra realidade. Enquanto na França eles trabalham 28 horas por semana, aqui no Brasil tem quem trabalhe 12 horas por dia e acha que é empreendedor. Isso é meritocracia ou masoquismo? O tal de senhor de MEI, né? Gente, presta atenção. Escala 6x1, informalidade, trabalho intermitente e salário congelado. Tudo isso presentinho do Temer e do Bolsonaro. E pra piorar, ainda tem empresa querendo substituir gente por IA como se o problema fosse o trabalhador. Mas o que o povo pediu foi claro: fim da escala 6x1, trabalho digno, salário valorizado, menos precarização, mais segurança e, muito importante lembrar, trabalho igual, salário igual, para homens e mulheres. Ou seja, não é só por emprego, é por vida digna, respeito, tempo de vida. E isso não vai vir de algoritmo, vai vir de Lula. E para fechar, um barraco internacional estrelado por ele mesmo, Donald Trump. Trump tem a pior taxa de aprovação para um presidente americano em quase um século. O povo tá com medo e não é de imigrante. É da inflação que as tarifas prometidas vão gerar, da recessão e do isolamento comercial. E com isso, o apoio de Trump vai se esfarelando. Tem rato pulando do navio, afundando no governo. Pesquisas mostram que até quem votou nele começou a repensar. Os protestos crescem, as redes sociais estão pegando fogo e o povo do comércio exterior começou a olhar feio para casa
Casa Branca. E o Trump tenta manter a pose, mas tá mais pra poker face. Será que ele blefa até o fim ou vai dar mesa pro caos? Cena pros próximos capítulos. E aí, tá pensando com a própria cabeça ou só repassando meme do grupo da família? Tudo tá mudando e se a gente não questionar, já era. Então faz o seguinte, comenta aqui o que tu achou do governo Trump, das reformas ministeriais do Lula, da jornada de trabalho maluca, ativa o sininho, compartilha e segue a TV Grabois nas redes. Até semana que vem e lembre-se, Lady Gaga para presidente dos Estados Unidos.